Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Quero convidar você para, nesse momento, se você puder parar um pouquinho para nós juntos celebrarmos esse culto. Culto que nós celebramos em nome e na presença do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quero recebê-los com uma palavra bíblica que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Passo a ler. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Leio novamente. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, eu sei que nesses dias nós temos recebido uma enxurrada de mensagens, de notícias. A maioria delas são preocupantes, eu sei. Algumas trazem um certo alívio, mas a mensagem que eu gostaria que ficasse no seu coração, a mensagem que eu gostaria que prevalecesse no nosso coração, apesar que todas as informações são importantes, toda essa situação que nós estamos vivendo, é importante nós estarmos informados, é importante nós sermos orientados de alguma forma, certo? Mas, como tantas coisas têm pesado no nosso coração, na nossa mente, como tantas coisas têm nos preocupado, eu gostaria que a mensagem que ecoasse no seu coração, a mensagem que ficasse, que mais pesasse agora no seu coração fosse essa: Deus te ama. Deus te ama de uma forma tão grande que foi necessário enviar o próprio Filho para morrer no nosso lugar para nos salvar. E Deus não nos negou isso. Deus tanto nos amou que enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a certeza da vida eterna. Que essa mensagem encha o nosso coração. Que essa mensagem nos fortaleça, que essa boa notícia, que esse evangelho, o amor de Deus, encha a nossa mente e o nosso coração. E assim nós possamos louvar ao Senhor, possamos seguir firmes, servindo ao Senhor. E em resposta a essa palavra, eu quero convidar a nós cantarmos. O Ministério Manaim vai estar nos conduzindo em louvor e nós vamos cantar uma canção que vai nos dizer exatamente isso. Que o amor de Deus é tão grande que ele se estende além dos céus. Cantemos. O teu amor se estende além dos céus, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar, mas vens comigo estar. O teu amor me enche o coração, encontro paz na sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa. O teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei. O teu amor se estende além dos céus, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda
vens comigo está. O teu amor me enche o coração. Encontro paz na sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa. Do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei. Do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei. Convido a fazermos a leitura do Salmo 91. Nós vamos ler todo ele. Livro de Salmos, capítulo 91, nos diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Toda a palavra do Senhor, toda a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, ela é muito importante, extremamente importante e especial para nós. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós estamos diante da palavra de Deus. Mas essa palavra, em particular, o Salmo 91, tem um significado muito especial para mim. É a primeira palavra que eu tive contato quando eu era criança, pré-adolescente. Os meus pais, especialmente a minha mãe, ela nos ensinou a recitar esse salmo todos os dias antes de dormir. Nós começamos lendo e com o tempo, né, com essa prática, nós decoramos essa palavra. Então nós recitávamos até mesmo sem precisar olhar na Bíblia. Então é a primeira palavra que eu me lembro, assim, de adolescente, né, de criança, adolescente, que eu conheci, a primeira palavra bíblica que eu decorei. Então essa palavra, ela de forma especial, ela me lembra muito esse tempo, e é uma palavra também que em várias situações de apuros, por exemplo, uma vez que eu estava passando por um forte temporal, eu me lembrei dessa palavra e eu falei com o Senhor, né, eu orei essa palavra. E encontrei forças ali, encontrei coragem para continuar. Eu estava numa estrada à noite, fui surpreendido por um temporal muito forte. Então essa palavra, ela me fortaleceu. Queridos, você que acompanhou essa leitura comigo, você pôde observar que aqui o salmista, de certa forma, ele nos traz
uma apreensão, porque ele fala de vários perigos que nos cercam. Ele nos fala do laço do caçador, ele nos fala do veneno mortal, ele nos fala do leão, da serpente venenosa, nos fala de várias situações de perigo. E na verdade, na nossa vida é assim. Nós passamos por tantas situações de perigo. Nós estamos passando nesses dias por uma situação muito preocupante, né? Toda essa questão do coronavírus, eu sei que você já deve estar cansado de ouvir falar sobre isso, mas como eu falei lá no início, nós também precisamos ficar informados, né, sobre essas coisas. Mas é o que tem tomado os noticiários, é o que tem tomado, muitas vezes, o nosso tempo, tem tirado a nossa paz. E esse é um dos perigos que nos rondam, que nos cercam, né? Tem muitos outros. Então, a princípio, parece que é uma palavra até preocupante. Poxa, quanta coisa que eu devo temer, né? Quanta coisa, quantos perigos eu estou sujeito a enfrentar. Mas a palavra que eu quero deixar para nós, a palavra que eu quero que fique no nosso coração, é que o nosso Deus, Ele é maior do que tudo isso. O nosso Deus, Ele tem poder para nos livrar de todo perigo, de todo mal. Só que essa palavra, ela nos diz que o Senhor, então, Ele vai nos guardar. O Senhor, Ele vai nos proteger. 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não vamos ser atingidos. Fala que nós vamos, no versículo 13, nós vamos poder pisar no leão forte, né, na cobra venenosa. Mas, essa palavra, no versículo 1 diz, é para aquele que faz do Senhor o seu abrigo. É aquele que confia no Senhor e descansa na presença dEle. Na minha casa, a Bíblia ficou por muito tempo, nessa época, né? Ela ficou por muito tempo aberta, em cima da estante, no Salmo 91. E eu vi isso em outros lares também. Isso é errado? Claro que não. É legal, nós temos ali a palavra como um símbolo, né, da autoridade de Deus. Nós temos a palavra ali como uma arma que nós vamos olhar para ela e saber que Deus está conosco, que Deus fala conosco através dessa palavra. Mas, queridos irmãos e irmãs, não adianta se a Bíblia só ficar aberta, independente de qual texto. Nós precisamos, assim como Tiago diz, no Tiago capítulo 1, versículo 22, tornai-vos praticantes da palavra, e não só ouvintes. Senão nós nos enganamos a nós mesmos. Então essa palavra que fala tanto livramento, que nos traz tanto livramento de Deus para nós, ela tem também uma parte que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se apega ao Senhor com amor. Versículo 14, aquele que ama ao Senhor e conhece o nome do Senhor. Essa palavra, então, ela traz esse sentido. Deus que nos protege, um Deus que nos guarda. Não é simplesmente deixar a Bíblia aberta, não é simplesmente ter até esse texto decorado. Nós precisamos realmente crer. Precisamos fazer do Senhor. Precisamos fazer de Deus o Senhor sobre a nossa vida. Precisamos crer que Ele tem poder. Que apesar de tantos perigos que nos cercam, Ele é poderoso para nos livrar. E assim, nós também olharmos para essa palavra e sabermos que nós podemos e devemos a cada dia seguir a esse Senhor,
servindo a Ele, fazendo dele o nosso Senhor e Salvador. E o versículo 9 diz: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Que Deus possa ser, que Deus seja na sua vida e na minha vida, o Senhor, o abrigo seguro, aquele que tem poder para nos livrar de todo mal, livrar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. E assim, nós podemos olhar para essa palavra e saber que Deus é por nós, mas que nós devemos confiar nele e entregar a nossa vida nas mãos dele. E assim, antes de nós orarmos, nós vamos cantar mais uma canção que diz exatamente isso. Tudo eu entrego a ti. Então que nós possamos cantar esse louvor também como parte de uma oração. E eu entrego tudo a ti, Senhor. E depois nós concluímos com um momento de oração. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meu sonho você bate e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração, tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rebate, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentindo alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Convido para nós orarmos. Pai,
Assim como nós lemos, meditamos nessa palavra e assim como nós cantamos também, nós queremos entregar tudo a Ti, Senhor. Muitos são os perigos que nos cercam, muitas são as preocupações que invadem os nossos pensamentos, o nosso coração. Mas, Pai, nós cremos que o Senhor é maior do que tudo isso. E a Ti nós entregamos a nossa vida. A Ti nós entregamos toda essa situação. A Ti nós entregamos todos os nossos anseios e preocupações, na certeza de que Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso refúgio. Tu és aquele que tem poder de nos livrar em toda e qualquer situação. Tu és aquele que, assim como no início desse culto, nós declaramos, nós lemos e cremos na Tua palavra, é aquele que não negou o Seu próprio Filho, mas o entregou por amor a nós. Então, Pai, nos dê forças para nós enfrentarmos todas essas situações. Nos orienta a cada dia. Assim, Pai, nós oramos na certeza do cuidado do Senhor. Em nome de Jesus. E ainda, Pai, eu quero concluir esse momento de oração da forma que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê da sua paz. Amém. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria.